Bem-vindos ao Canadá Notícias em Português e eleições à vista. As eleições devem acontecer agora em 28 de abril, anunciadas pelo primeiro-ministro Mark Carney, e as coisas estão bem diferentes agora. O que está acontecendo aqui no Canadá é absolutamente sem precedentes. Até 6 semanas atrás, os conservadores estavam liderando com uma folga gigante de 25 pontos em algumas pesquisas, e agora a maioria, o combinado das pesquisas, eles estão dando um empate técnico entre os dois, dentro da margem de erro, que é por volta de 3% para cima ou para baixo. Mas adiante eu quero dividir com vocês aqui um compilado de pesquisas que a CBC tem no site deles, mas a verdade é que desde que o Trump entrou no cenário político canadense, as coisas mudaram bastante. A pergunta da eleição mudou. E a pergunta da eleição agora é quem está melhor equipado para negociar, para lidar com o Trump. Eu já havia comentado isso em outros vídeos e a pergunta mudando, né, essa questão da eleição sendo o Trump agora, as coisas mudaram e mudaram muito rapidamente. E elas mudaram por alguns motivos. O primeiro deles é que os liberais ganharam um enorme oxigênio com a saída do Trudeau. O Trudeau ele vinha performando muito mal nas pesquisas, ele vinha com um número de rejeição gigante e só a saída dele já ajudou bastante o Partido Liberal. Aqui no Canadá, muitas pessoas votam automaticamente no Partido Liberal. O Partido Liberal, inclusive, é o partido que mais formou governo na história do Canadá, e uma figura como o Trudeau, ele estava afastando muitas pessoas independentes que votam para os liberais ou para os conservadores. E os números dos liberais, ele havia alcançado percentuais de pessoas que já voltariam ou continuariam votando nos liberais, independente do candidato. Em segundo momento, óbvio que as ameaças do Trump mudaram bastante o panorama da política canadense. As ameaças de anexação, com essa história do tornar o Canadá o 51º estado americano, e não só isso, principalmente também as tarifas, né, que vem pressionando bastante a política canadense, pressionando bastante como o canadense vê essa nova fase da política federal. Um outro ponto que eu acho que é bem interessante comentar é que toda a corrida para a liderança do Partido Liberal tornou o partido muito mais relevante na mídia. Como acho que a maioria já deve saber, as TVs abertas aqui no Canadá, e eu vou citar as duas principais, a CBC, que é estatal, mas a CTV News também, elas recebem grande parte do seu investimento do governo canadense. Então, óbvio que existe aí uma opinião enviesada quando se vai falar de política, por exemplo. E essa visibilidade causada pela corrida para a liderança do Partido Liberal ajudou bastante ao Mark Carney, atual primeiro-ministro, que está fazendo aí pouco mais de uma semana como primeiro-ministro. Um ponto extremamente relevante para falar como a TV que recebe dinheiro estatal, ela muda a opinião das pessoas, é que boa parte dos canadenses, eles têm a TV como principal fonte de informação. Então, a TV, ela tem sido muito branda no tratamento, nas perguntas que faz para o Mark Carney, o jornalismo investigativo com relação ao passado dele, que, no meu ponto de vista, é muito pequeno, é quase que irrelevante. Se não fosse, então, as redes sociais e canais específicos, a gente jamais ficaria sabendo um pouco do passado dele, porque a TV ela explora muito pouco e ela tem tratado o Mark Carney de uma maneira muito branda. Se você pegar na época que os conservadores elegeram o Pierre Poilievre como líder do Partido Conservador, a TV ela foi muito dura com ele, perguntas muito duras, e ele teve que se virar, principalmente no início, tentando se adaptar ao novo papel e o tratamento da mídia, coisa que não
acontece com o Mark Carney, que tem recebido um tratamento muito fofo, muito brando da mídia aberta canadense. E aí vamos falar de eleição. A eleição, pelo que está parecendo, ela está bastante empatada, como eu havia dito. Nas últimas 6 semanas isso mudou muito. O Partido Liberal ele recuperou incrivelmente. Não há ainda, né, precedente na história canadense dessa recuperação gigante de intenção de voto para o Partido Liberal, estando aí tecnicamente empatado com o Partido Conservador. Essa eleição ela basicamente vai ser definida em 3 lugares, em 3 regiões aqui no Canadá. Ontario, Quebec, BC pode ter também uma grande afluência, uma grande interferência, né? Uma grande relevância nessa eleição. O Atlântico também, aqui onde eu moro, pode ter uma relevância importante também, já que a eleição vai ser disputada cadeira por cadeira. Uma coisa que vale lembrar é que, diferente do Brasil, que tem um sistema político baseado no presidencialismo, o Canadá ele é uma monarquia parlamentar. Então, o primeiro-ministro ele é nada mais do que o partido que recebe o maior número de votos, o maior número de cadeiras eleitas. Então, temos um total de cadeiras, o partido que conquista mais cadeiras vai ser o partido que terá o direito de formar governo, e o líder desse partido, então, se torna o primeiro-ministro. E aí, voltando a falar um pouco sobre qual é a pergunta da eleição, se a gente tomar como exemplo a recente eleição de Ontario, o premier reeleito, né, o Ford, ele escolheu falar exclusivamente, ou quase que exclusivamente, sobre o Trump e como ele vai lidar com as tarifas do Trump. Enquanto que os partidos que estavam concorrendo para a eleição de Ontario estavam falando de outros assuntos e procurando entreter ou puxar a opinião dos eleitores para esses outros tantos assuntos, como, por exemplo, o sistema de saúde e de housing de Ontario. E, como a gente sabe, o Ford ele foi reeleito com certa folga, e então está muito claro, sendo Ontario também uma província que vai ser muito importante para a eleição, fica muito claro que a pergunta, sem dúvida alguma, vai ser muito mais voltada a como o novo primeiro-ministro vai lidar com o Trump do que falar dos 10 anos da má gestão, eu diria, inclusive, do governo liberal. O Ford, que é uma figura na política canadense muito interessante, ele gosta de jogar nos dois lados. Em um momento ele parece estar apoiando o Partido Liberal, em outro momento ele parece estar apoiando os conservadores. A opinião, o apoio dele vai ser super importante para essa eleição, e vamos ver o que acontece durante os 36 dias que teremos de campanha. Bom, agora vamos olhar juntos aqui o compilado de pesquisas feitos pela CBC. Existem outros sites também, mas eu gosto bastante de como a CBC apresenta os números. Então, vamos a eles. Temos aqui, então, basicamente um empate técnico de liberais com conservadores. Uma coisa curiosa para comentar nesses últimos dias é o número do NDP, que tem crescido um pouco, e mais embaixo eu vou mostrar como isso pode fazer diferença na eleição. Aqui embaixo, a gente tem uma projeção do número de cadeiras no parlamento, número super importante, baseado naquela primeiro dado que eu mostrei, mas eu quero mostrar principalmente como as províncias estão votando. Ontario, ela se torna um campo de batalha super, super importante para essa eleição tão disputada, e a gente vê aqui que os liberais eles estão um pouquinho na frente dos conservadores, e existem algumas correções nos últimos dias que eu vou mostrar mais embaixo. Temos aqui os números de British Columbia também, que mostra os conservadores com um número de maneira até, eu diria até confortável, né, quando a gente olha para essa eleição, sendo que o Premier de British Columbia ele é do NDP, que é um partido que está mais à esquerda do que o Partido Liberal. Então esse número aqui é um número bem interessante. A última eleição para a Premier lá, salvo engano, foi em 2022, e a gente tem aqui então
um panorama bem curioso. Esse número vai ajudar bastante. Perceba também que abaixo de cada nome das províncias tem a quantidade de assentos de cada uma delas. Mais uma vez mostrando aqui o peso que Ontario tem para a eleição federal. Não só Ontario, como Quebec também é bastante relevante. Eu quero analisar com vocês, primeiro, dividir esse número geral aqui, que é o número total do Canadá. A gente percebe aqui que nos últimos dias tivemos uma pequena correção com os liberais caindo ligeiramente, os conservadores caindo ligeiramente, então eles se mantêm parecidos. Mas eu quero mostrar principalmente o seguinte, essa pequena correção aqui que o NDP faz. Então, provavelmente, essa pequena correção, esse pequeno aumento que o NDP faz nas intenções de votos, eles estão tirando votos dos liberais. Isso pode significar que muitas pessoas que votam somente na esquerda, elas estão vendo que os liberais já estão com um número, digamos assim, garantido, ou com um número forte para brigar nas próximas eleições, e elas estão retornando o voto para o NDP, coisa que não vai ser boa no longo prazo para os liberais. Vamos dar uma olhada em algumas províncias aqui. A primeira que eu quero olhar é a província mais relevante para essa eleição, principalmente, e de maneira geral, por ser uma província que tem um número de cadeiras gigante, né? Ontario, ele está basicamente mostrando o mesmo número que a gente está vendo na eleição federal geral. Uma pequena correção aqui para os liberais, meio que se estabilizando aqui. Será esse o número final dos liberais? Será esse o número que vai estabilizar para liberais e conservadores? Veremos. O interessante é ver também aqui uma pequena correção do NDP, que provavelmente está trazendo votos do Partido Liberal. Olhando para British Columbia, temos aqui novamente uma correção dos liberais com o NDP, os votos liberais, né, indo para o NDP, o que mostra que essa é uma tendência nacional, né, do Canadá inteiro, né, essa pequena correção entre o NDP e o Partido Liberal. Uma outra província super importante de olhar é Quebec, e já aqui eu percebo que essa diferença, né, ela vem saindo do Partido Liberal para o Partido Bloc Québécois. Essa correção ela é entre o Partido Liberal e o Bloc Québécois. Bem interessante também. E por fim, no Atlântico, mostrando mais uma vez, comprovando mais uma vez que existe essa correção saindo do partido de votos, né, intenção de votos, saindo do Partido Liberal e indo para o NDP. Mais abaixo aqui, a gente tem as pesquisas e as datas que elas estão sendo postas. Só uma coisa rápida que eu quero falar sobre isso. Essa empresa chamada Liaison Strategies, ela tem talvez um conflito de interesse, ela talvez esteja recebendo dinheiro de empresas, enfim, que suportam o governo liberal. E essa empresa, que é bem prolífica aqui, ela tem basicamente inflado ou mexido um pouco com essas pesquisas, com esse pool de pesquisas, divulgando pesquisas diárias. Então, enfim, eu não tenho mais informações sobre isso, mas é uma coisa para se olhar com cuidado. É isso, né? Temos aí um chão para percorrer, a campanha está simplesmente apenas começando, vamos ver o que acontece, vamos ver se o Partido Conservador ele vai ter tempo para reganhar os votos que havia perdido e se o Partido Liberal vai conseguir manter essa pontuação de intenção de voto que conquistou nas últimas semanas. Lembre o que aconteceu com a Kamala Harris nos Estados Unidos, que quando ela era novidade, as intenções de voto para ela cresceram bastante, mas não se sustentaram. A grande pergunta que eu coloco agora é: será que essas intenções de voto do Mark Carney vão se sustentar até o final, o dia da votação, ou elas vão arrefecer, vai esfriar e o Mark Carney vai cair alguns pontos esses que vão fazer uma grande diferença no dia da votação? Veremos. É isso que temos por hoje. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter acompanhado.